Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, no Evangelho conforme Mateus, capítulo 16. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite de Rafa. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24, gente. Senhor Deus, obrigado, Jesus, pelo Teu Evangelho. Eu te agradeço, Senhor, porque é uma mensagem tão grande, Senhor, tão grande, Pai, que não cabe nesse lugar, Senhor, não cabe em uma mensagem. Eu peço que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, Pai, com Tua palavra. Deus, o Senhor sabe, Pai, o estado do meu coração, o Senhor sabe os erros que tenho cometido. Jesus, se não for pelo Teu sangue, Senhor, se não for pela Tua graça, Jesus, o Teu Evangelho não pode ser pregado hoje. Os meus irmãos também não podem escutar, Jesus, eles não merecem escutar. Por isso nós te clamamos, Pai, pelo Teu sangue sobre nós essa noite, Pai. Se há algo de bom, Jesus, que o Senhor tem para nós essa noite, faça, Senhor. Faça não porque nós merecemos, Senhor, mas faça por Tua graça, Senhor. Alcance os nossos corações, Pai, gere avivamento genuíno em nossas vidas e que isso produza transformação, Senhor, para a glória do Teu nome. Fala, Senhor, fala com o Teu povo, fala comigo, que sou também Teu povo. É no nome de Cristo, Senhor, que nós choramos gratos por tudo. Amém. Irmão, certa vez um professor hindu percebeu que um dos seus alunos... Esse negócio está alto ou tá bom, né? Só para mim eu acho que está um pouco alto. Ele percebeu que certo aluno de sua turma era cristão. Então ele questionou o jovem dizendo o seguinte: se vocês cristãos vivessem como Jesus, a Índia estaria aos seus pés amanhã. O que vocês acham dessa frase? Certamente e infelizmente, talvez ela indique o trágico estado que talvez esteja bem mais perto de nós do que talvez nós mesmos estejamos dispostos a admitir. Os primeiros cristãos no Antigo Testamento, quando foram chamados assim, notem que eles não foram chamados pelo próprio Jesus Cristo. Eles também não foram nomeados com esse título por outros cristãos, não. Quando os primeiros cristãos no NT são chamados de cristãos, eles são chamados pelo mundo pagão de seu tempo, pelo mundo não cristianizado de sua época. E por que eles eram chamados assim? Porque as pessoas conseguiam reconhecer Cristo neles. Elas conseguiam olhar para suas vidas e perceber a imagem de Cristo muito clara, através do modo como estes viviam. Será que se o mundo do nosso tempo, será que se as pessoas não cristãs da nossa época, da nossa geração, olhassem, ou quando elas olham para nossas vidas, será que elas podem dizer o mesmo? Não? Irmãos, se não podem, qual é o nosso grande problema? Aonde nós temos errado? Em que, como igreja, nós temos falhado? Eu acredito que um bom ponto de partida para esclarecer essa questão esteja na questão do discipulado. Ou talvez, melhor dizendo, na má compreensão que muitos têm quanto ao verdadeiro custo que Jesus convoca os seus discípulos a carregarem em suas vidas, como custo natural de segui-lo. O texto de Mateus capítulo 16, dos versos 24 a 28, eles são extremamente esclarecedores nessa questão. Eu peço que vocês voltem os seus olhos para esse texto e vejamos o que Jesus fala quando o assunto é discipulado. O texto diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino.
Comentando um texto, certo comentarista deste livro, do Evangelho de Mateus, fala que quando nós vamos ao capítulo 16, o que vemos é um grande holofote como esse aqui que está na direção de Cristo. Ele, até perdi as palavras, é um grande holofote vindo na direção de Cristo. Mateus querendo esclarecer, ou melhor, Jesus esclarecendo como, através de sua perspectiva, ele encarava a si mesmo e a sua missão. Obrigado, meu irmão. O capítulo 16 de Mateus, ele trata de verter da perspectiva dos homens para a perspectiva de Cristo. Não se trata do que nós ou que os discípulos pensam quanto a Cristo, ou o objetivo dele ter vindo. Mateus esclarece, escreve e Jesus esclarece o que Jesus entendia sobre si mesmo e sobre o grande custo de sua missão, irmãos. Talvez seja por isso, quando Jesus ele trata de colocar os termos certos no que fala e no que ensina, o motivo de ter gerado tamanha comoção em um dos seus discípulos, Pedro. Nós encontramos Pedro questionando grandemente Jesus, porque na perspectiva de Pedro, na perspectiva humano-religiosa, o sofrimento e a figura do Messias estavam completamente divorciadas. Na perspectiva divina de Jesus, um discipulado, irmãos, ou melhor dizendo, não poderia estar separado. A sua figura de Messias não poderia estar separado de sua figura de Messias. Observem o verso 21 do nosso texto, que diz como Jesus encarava a si mesmo e a sua missão. Era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Ao ser surpreendido com a perspectiva de Cristo quanto a si mesmo e a sua missão, Pedro rapidamente repreende a Cristo. O que Cristo faz quando escuta o que Pedro diz a ele é verdade. Jesus também o repreende. Jesus responde duramente a Pedro. Mas note que há algo a mais também no nosso texto que acontece. Se os discípulos estavam assustados quanto ao grande custo, o pesado custo que Jesus estava assumindo para si, e o grande peso do sofrimento que Cristo carregava sobre os seus ombros, ou agora tornava mais claro neste capítulo, que logo mais ele iria carregar na cruz do Calvário, Jesus ele trata de melhorar um pouco o susto deles. E por que não também dizer o nosso susto? Se para os discípulos Jesus e sofrimento era incompatível, para Jesus um discipulado divorciado de sofrimento, isso sim era incompatível. Quando você escuta, meu irmão, o convite do Evangelho nos termos de Cristo, nestes termos, você também não fica assustado? Não é também chocante? Não é muito diferente daquilo que nós costumamos escutar em muitos lugares mundo afora? Com certeza, sim. Mas voltando ao convite, o que você espera de alguém quando esse alguém recebe que responda. É exatamente isso que o texto que Jesus nos convoca a fazer diante do convite que ele faz ao discipulado. Segundo o texto, segundo Jesus Cristo, precisamos responder ao convite do discipulado. A questão que temos agora que nos perguntar é como ele se torna visível a nós. Como Jesus propõe o seu discipulado, quais são os termos que regulam essa caminhada que Cristo nos convoca a ter junto a Ele. Os versos 24, 25 e 26 nos podem oferecer a primeira resposta. Segundo Jesus, o discipulado cristão nos apresenta um custo. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Eu vou ficar voltando e indo e voltando e indo e voltando. Se no verso 23 Jesus ele repreendeu duramente a Pedro, dizendo: aparta-te de mim, Satanás. Agora ele passa a voltar-se para os discípulos de modo geral. Leia comigo a parte A do verso 24. Então Jesus disse aos discípulos.
O público que se colocava diante dele naquele instante era sim o grupo daqueles 12 homens que caminharam com ele durante os 3 anos. Mas será que é certo nós restringirmos o público que Cristo tem em mente a apenas esses 12 homens? Continuem o texto, verso 24. O texto diz: se alguém quiser acompanhar-me. Irmãos, a resposta é que claramente não. Jesus, ele tira o foco de apenas 12 discípulos e expande as fronteiras de sua mensagem a povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele mostra neste verso 24 uma declaração universal quanto ao discipulado cristão. Se ele estivesse apenas dizendo assim: então Jesus disse aos discípulos, se vocês quiserem seguir-me. Não é isso que ele fala. Verso 24. Então Jesus disse aos discípulos, se tem alguém que deseja realmente me seguir, a abrangência está para todos nós. Esta mensagem é tão necessária e tão atual e tão específica àqueles homens, como também a cada um de nós que desejamos seguir a Cristo. Partindo da abrangência da mensagem, vamos agora para o seu conteúdo. A parte B do verso 24, Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós conseguimos entender esses termos como realmente eles são, podemos dizer que o convite que Cristo faz aos seus discípulos não tem nada de convencional. Não tem nada de politicamente correto. Não tem nada de propaganda de siga-me a qualquer custo, ou siga-me como sem olhar as consequências, sem olhar as causas disso. O que Jesus faz é convocar, mas convocar nos seus termos, irmãos. O que ele diz, em outras palavras, é dê a Deus a si mesmo, negue-se a si mesmo. Abandone o trono do seu coração. Se você desejar seguir-me, você não terá vez em sua própria vida. Você terá que abandonar o governo da sua vida, você terá que abandonar o governo do seu futuro, dos seus planos, de suas metas, porque há somente um que pode reinar, e este sou eu. Assuma o sofrimento, assuma a vergonha, assuma a perseguição, assuma a rejeição por minha causa, e então continue a seguir-me. Vocês conseguem enxergar a não convencionalidade dos termos de Cristo? Onde nós escutamos isso? Cristo, em outras palavras, aqui nos chama à morte. Se há outras religiões que chamam seus seguidores a matarem, Cristo nos chama a morrermos. É completamente revolucionário, se é que podemos dizer assim. E por que, irmãos? Será que estas palavras no verso 24, elas são colocadas assim? Eu parei um pouco para pensar e vi que não tem acaso nisto. Elas são extremamente importantes. A ordem que o texto está disposto é extremamente importante, e mais do que isso, tem significado, é esclarecedor. Sabe por quê? Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e somente depois siga. Nós não nascemos desejando o sofrimento. Nós não nascemos anseiando por críticas. Nós não crescemos anseiando por rejeição ou por ultraje. Nós crescemos anseiando por aplausos, por títulos, por prestígio, por glória. É por isso que Jesus coloca como conteúdo do seu discipulado, como termo do seu discipulado, primeiramente, antes de tomar qualquer sofrimento por mim, vocês não poderão fazer isto, em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa que vocês terão que enfrentar naturalmente por seguir-me, vocês precisarão morrer. Negue-se a si mesmo. E somente depois tomem o sofrimento que está disposto, porque vocês têm em vista que Cristo é muito mais precioso do que todas as coisas à sua volta, do que todas as coisas pelas quais vocês viveram até hoje, do que todas as coisas pelas quais vocês buscaram. Irmãos, se os termos de Cristo são tão diferentes do que os nossos corações naturalmente estão dispostos a seguir, por que segui-lo? Se é tão caro seguir a Cristo, por que segui-lo, irmãos? O verso 25 e 26 nos dá pelo menos duas razões. Leia comigo o texto.
Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Vocês perceberam que Jesus está dizendo aqui? A única forma de vocês terem vida verdadeira em seus corações, em si mesmos, é quando vocês negarem a vida que vocês têm segurado, retido em suas próprias mãos. A única maneira de vocês completarem ou encherem os seus corações com vida de fato é quando vocês entregarem as suas vidas a Ele e para Ele. Por outro lado, enquanto continuamos a viver as nossas vidas centradas em nós mesmos, nas nossas próprias ambições, nos nossos próprios interesses, em vontades e sonhos que tem como autor, consumador, que tem como centro final nós mesmos, segundo Jesus, nós não ganharemos vida. Ao contrário disso, ao fim e por fim, nós nos daremos conta que tudo pelo qual nós vivemos, e pior, a nossa própria vida terá sido desperdiçada. Nós veremos tudo à nossa volta a escorrer pelos dedos, irmãos. É isto que ele confirma no verso 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de si mesmo? Se de um lado, se nós focarmos as nossas vidas em nós mesmos, nós a perdemos. Eu quero voltar para o verso anterior. Jesus ele ainda coloca no verso 25: mas quem quiser perder a sua vida por minha causa a encontrará. Irmão, se você não focar a sua vida em si mesmo, mas focar em outro, na pessoa de Cristo, saiba, você ganhará a sua vida. Você a terá abundantemente. Você não apenas viverá aqui, mas você encontrará a vida pela qual você foi feito, pelo qual você foi criado. Jesus conclui o seu raciocínio com o verso 26, e agora sim o 26. De que adianta o homem ganhar todas essas coisas e perder a sua alma? É difícil entender esse texto? Não. Ele se auto-explica. É muito simples. A resposta é claramente não. Não vale nada. Não vale trocar o que é eterno por aquilo que é terreno. Não vale trocar aquilo que durará trilhões, bilhões, quadrilhões de anos por aquilo que se passa, acaba 80, 60, 70 anos. É uma conclusão óbvia, muito clara. De nada adianta trocar uma mina de ouro por uma pepita. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Acredito eu que nos anos 50, um certo jornal americano muito conhecido do seu tempo, ele respondeu ao ensino de Cristo de algum modo. Ele colocou como capa principal, como notícia principal em sua matéria de capa, os seguintes dizeres: vidas desperdiçadas. A história de 5 brilhantes jovens que perderam as suas vidas ou que desperdiçaram as suas vidas no interior de floresta equatoriana. Aquele jornal se referia a Jim Elliot e os seus 4 amigos missionários, que foram mortos ao tentar estabelecer contato com a tribo de índios não alcançados pelo Evangelho. Para aqueles jornalistas americanos, uma palavra descrevia a vida daqueles homens: desperdício. Agora, como será que aqueles jovens entendiam as suas vidas? Como eles entendiam o que fizeram, o que sofreram, o que tomaram por consequência das decisões que abraçaram em suas vidas? Talvez uma frase que serviu como lema das missões até hoje, e que foi lema da vida desse jovem Jim Elliot, possa explicar o que eles pensavam. No dia 17 de outubro, se não me engano, de 1951, Jim Elliot escreve em seu diário: não é tolo aquele que abandona o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Ele se referia à sua própria vida. Ele sabia que não poderia reter a sua própria vida em suas mãos. Ele sabia que o seu conforto não poderia durar para sempre. Ele sabia que os seus sonhos que se centravam em si mesmo, uma hora ou outra iria acabar. Mas ele sabia que existe uma glória que excede todas as glórias deste mundo, que há de perdurar para sempre. E
por isso ele se entregou, irmãos, e morreu a flechadas, deixando mulheres, filhos e uma semente naquele lugar para a glória de Deus. Quando você olha para a sua vida, em qual dos dois grupos você se encaixa melhor? Com qual dos dois pensamentos você se parece mais? Com dos jornalistas americanos ou com dos 5 missionários que foram mortos? Irmãos, o discipulado que Jesus nos convoca a abraçar é realmente completamente diferente dos valores deste mundo, dos valores que norteiam a nossa geração. Mas sejamos sinceros, infelizmente nós caímos nestes valores constantemente. Em que valores, em que mentira, em que grande valor que a nossa geração abraça, nós caímos. O pastor John Piper, escutei recentemente uma pregação dele sobre esse texto, e ele fala que o lema que guiará a nossa sociedade pelos próximos 60 anos, pelo menos, será o seguinte: ter coisas é ter vida. Você sabe o que Jesus pensa sobre isso? Não. Ter coisas não é ter vida. Ter a mim é ter vida. Jesus discorda completamente deste discurso. Nós não podemos encontrar vida nas coisas. Nós não podemos encontrar vida naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, naquilo que nós conseguimos com o nosso braço. A vida está em Cristo. Mas sejamos sinceros, nós não caímos nessas mentiras, nas bandeiras da nossa cultura que apontam para os nossos corações dizendo: você precisa conquistar, você precisa ter, você precisa possuir, você precisa ser. Não foram destes mesmos pecados que Deus exortou a Israel no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 2, verso 13? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles trocaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para eles cisternas rachadas que não retêm água. Irmãos, não é assim que talvez vocês estejam vivendo, que talvez nós estejamos vivendo. Nós temos focado as nossas vidas nestas coisas que nós não podemos segurar, reter, e abraçado aquelas que Cristo disse que não era para fazermos. Nós temos perdido como foco de nossa satisfação a pessoa de Cristo e temos buscado outras coisas para preencher ou abastecer o nosso coração, vivendo como se nossa única vida, como se nossa única porção de existência estivesse neste mundo, no aqui e no agora. Irmãos, como se ganhar 1.000 ou tantos mil reais por mês, como se ter tal carro ou aquele outro carro, como se tivesse esta roupa, aquela outra roupa, tivesse este celular ou aquele outro celular, como se isso pudesse nos alegrar, nos trazer vida ou mais, fosse a própria vida em si. Nós precisamos urgentemente negar este tipo de discipulado mundano que nos cerca. Mas a questão é, Vinícius, como negar? Como negar as bandeiras da nossa cultura, do nosso tempo, e que talvez estejam tão presentes nestes bancos e nestes púlpitos? Eu queria lhe aconselhar esta noite e aconselhar o meu coração: vamos à fonte verdadeira de vida. Vamos correr em direção à verdadeira fonte de vida para os nossos corações. Eu acredito que isto só pode acontecer quando nós entendermos realmente quem se trata o nosso Salvador. Irmãos, Ele não apenas disse que é a nossa fonte de satisfação. Ele falou isso, João capítulo 6, 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá sede. Mas Ele não acabou por aí. Ele não falou que tem em si a fonte de satisfação. Ele disse mais. Ele disse que tem desejo, tem interesse de nos satisfazer. Ele nos convida à mesa da satisfação. João 7, verso 37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Me diga uma coisa, é a Ele que você tem ido? É a Cristo que você tem buscado fonte de satisfação ao seu coração? Ou será que nós temos continuado a buscar as nossas alegrias e a nossa vida nas fontes falsas, nas cisternas rachadas desta vida? Nas cisternas rachadas do dinheiro, por exemplo, da aprovação,
de um casamento, de um noivado, de um namoro? Será que é isto em que nós temos fundamentado a nossa existência? O nosso grande problema não é que nós queremos ser felizes, mas que nós não podemos. O grande problema é porque nós podemos ser felizes, nós devemos ser felizes, mas nós não buscamos o lugar certo. O que eu quero fazer com vocês hoje, será que é dizer, façam isso, façam aquilo, sejam assim, comprem aquilo, não deixem de comprar aquilo? Não, irmãos. Isso é legalismo. Isso não pode transformar de fato a vida de ninguém, muito menos a minha. Sabe o que eu desejo para vocês e para mim esta noite? Que nós possamos ver a Cristo como mais belo, como mais glorioso, como mais bom em si mesmo, como melhor em si mesmo. Quando nós tivermos a Cristo em autoestima, os poderes do mundo sobre as nossas vidas cairão por terra. Porque o que nos é prometido é: você terá, quando você tiver aquilo, você estará satisfeito. Quando você tiver aquilo outro, a sua vida fará sentido. Quando nós temos a Cristo em autoestima, quando nós não apenas entendemos intelectualmente, mas quando nós fazemos como o salmista fala, Salmo 34:8, provem e vejam que o Senhor é bom. Quando nós provamos de Cristo, irmãos, a beleza deste mundo que nos cerca, o poder deste mundo que nos oprime, tudo isso terá fim. Cristo nos será tudo, irmãos. Isso é maravilhoso. O meu desejo a vocês e a mim esta noite é exatamente este. Sabe por quê também? Porque quando nós tivermos essa satisfação em nosso coração, nós teremos a capacidade de viver vidas que promovem radicalmente a glória de Deus. Quando os nossos namoros estiverem centrados em Cristo e satisfeitos nele, sabe quais serão os efeitos imediatos? Quando os nossos noivados estiverem satisfeitos na pessoa de Cristo, sabe qual será o resultado? Nós perderemos menos tempo discutindo sobre o que terei que fazer quando casar, para manter este padrão de vida ou para alcançar aquele outro padrão de vida. Eu não precisarei me preocupar tanto quanto ao carro que terei, quanto à casa que morarei, quanto às roupas que vou vestir. Cristo para mim é melhor que tudo isso, irmãos. Tendo muito ou não tendo nada, tendo muito ou tendo pouco, o Senhor me é mais precioso do que todas estas coisas. E quando cristãos, eles assumem esse tipo de vida para si, sabe qual é o efeito imediato? A frase inicial daquele professor é irreal. Os cristãos se tornam homens e mulheres perigosos. Sabe por quê? Porque o mundo não mais os aprisiona. Essas coisas que estão à nossa volta, que nos prometem, que nos algemam, elas não terão mais poder sobre as nossas vidas. Nós não mais viveremos em busca de coisas que todos os outros buscam. Nós buscaremos algo melhor. Nós buscaremos a glória de Deus e nela estaremos satisfeitos. O meu desejo é que vocês estejam satisfeitos, tanto para a alegria dos seus corações, como para que a glória de Deus avance entre os povos, irmãos. Este é o caminho da genuína transformação. E esta é uma genuína resposta também ao discipulado, irmãos. Se esta é a primeira verdade que Jesus ele fala, quando o assunto é discipulado, custo do discipulado. Se o discipulado nos apresenta um custo, ele também nos fala: rapaz, eu esqueci de falar algo que eu não posso perder, eu tenho que voltar. Jesus, ele também, outra verdade que nos salta desse texto: se nós devemos compreender quem Cristo é, a fonte de água viva, se nós devemos entender os efeitos disto praticamente, eu acredito que à luz desse texto, outra coisa que não pode fugir diante de nós é quem realmente nós somos. Parece que Paulo entendia bem isso. A cruz que Jesus ele chama os seus discípulos a tomarem sobre si não se trata apenas do começo da vida cristã, o início dos primeiros passos do cristianismo, não. Quando Jesus ele chama os seus discípulos a tomar a sua cruz, ele se refere a toda a jornada do cristianismo, a toda a jornada da vida cristã. É por isso que Paulo escreve em Gálatas 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não se trata mais do que Paulo quer,
Não se trata mais do que Paulo deseja para a sua vida, do que Paulo tem como sempre teve como sonho para si. Se trata do que Cristo deseja para ele. Se trata de quais são os sonhos de Cristo para a vida dele. Paulo perdeu o governo de si, Cristo assumiu. Paulo perdeu a independência que antes tinha, agora Cristo é Senhor, irmãos. Acredito que foi isto que moveu a vida de um famoso pregador do século XIX, chamado George Miller. Ele foi um criador de muitos orfanatos e iniciou esse movimento de orfanatos na Inglaterra, chegando a atender ao mesmo tempo 2.000 órfãos. Pregou em uma igreja durante 40 anos, evangelizou milhares de pessoas aos 80 e poucos anos. E depois de tantas coisas feitas pelo Senhor, um jovem jornalista ousou lhe perguntar: Miller, qual é o segredo de tantas coisas feitas para o Senhor? A resposta daquele senhorzinho encheu meu coração. O segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muito tempo. Agora quem vive já não sou mais eu. Cristo Jesus vive em mim. Será que você tem entendido a sua vida nesta forma, nestes moldes? Será que é desta forma, irmãos, que nós encaramos a realidade de quem nós somos hoje? Eu quero que você saia daqui sabendo algo. Você não é mais independente se você está em Jesus Cristo. Você foi feito escravo. Deste modo não são mais as suas vontades, não são mais os seus sonhos, não são mais as suas ambições que devem prevalecer, mas são as vontades de Deus à sua vida. Morra, e somente assim, conforme o texto, você poderá encontrar a verdadeira vida que está em Jesus Cristo, e isto para sempre. Irmãos, agora sim vamos para o segundo ponto. A promessa que Jesus nos faz quanto ao discipulado, ou aqueles que abraçam o discipulado. Verso 27 e 28. Se Jesus até aqui, ele nos falou quanto ao custo que os discípulos eles devem assumir na sua missão. Agora ele nos oferece promessas, ou promessa, quanto àqueles que abraçam. Percebam o início do verso 27. Pois, é assim que começa. Não tem nada de novo, já havia começado assim as duas outras razões que Jesus havia dado aos seus discípulos. Mas perceba que há algo diferente aqui. Não se trata apenas de um motivo ao segui-lo, mas se trata de uma grande promessa. Mas que promessa é essa? Jesus Cristo, para a glória de Deus, voltará. Meu irmão, como não dá um amém diante disso, irmãos? Amém, glória a Deus por isso. Cristo vai voltar, meus irmãos. Contudo, perceba que Jesus apresenta nestes dois versos sobre sua volta. Verso 27, ele diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Ele apresenta de verdade essa grande promessa, mas ele trata de mostrar essa promessa de modos diferentes, ou sobre perspectivas diferentes. Primeiramente, no verso 27, ele mostra a visão futura, ou consumada destas promessas, que envolve o que, conforme eles, o que os discípulos poderiam esperar do futuro? Galardões, ou promessas. Isso me lembrou de você, Denis, naquela conversa. Nós ganharemos, irmãos, galardões. Note que o texto fala que Jesus ele virá e dará a cada um de nós a recompensa de acordo com o que cada um tem feito. Isso não se refere à salvação. Nós somos salvos por Cristo. Nós somos salvos pela justiça de Cristo. Mas note, todos os cristãos, eles passarão também por esse julgamento. Um julgamento que avaliará as nossas obras, irmãos. E cada um de nós receberá de modos diferentes, conforme o que temos vivido. Vinícius, o que são esses galardões, eu exatamente não sei lhe dizer. Eu sei de uma coisa: assim como todas as coisas na eternidade, eles produzirão em nossos corações satisfação e trarão glória ao nome de Cristo. Isto é maravilhoso. Mas note também a segunda parte desta mesma realidade, desta mesma promessa, que se trata da volta de Jesus Cristo. Verso 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo. Quanto a este versículo, há muita polêmica, há muitos pensamentos diferentes quanto a ele, mas duas coisas centrais e importantes podem ser ditas. A primeira delas
é que Jesus aqui não está dizendo que muitos dos discípulos ou alguns dos discípulos irão permanecer vivos até que ele venha, até que ele volte. Não se trata disso, dessa segunda vinda. Jesus não está dizendo a eles: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que o Filho do Homem venha. Jesus não diz isso. Cristo não promete que eles não morrerão. O que Cristo promete é que eles verão que o seu senhorio permanece, que Cristo Jesus não foi detido, que a morte não o deteve, que a morte não o segurou, mas que Cristo Jesus reina, irmãos. Esta é a grande verdade desse texto. Eu concordo com Carson quando ele fala que este texto não, quando essa expressão como eles verão Cristo vindo, não se refere a um fato específico do tempo. Alguns falam Pentecostes, outros falam transfiguração, outros ousam dizer, por exemplo, ressurreição. Eu concordo com ele que isto se refere a várias manifestações. Isto mostra o senhorio de Cristo sobre várias áreas, sobre vários fatos que acontecerão. Importante, e não menos, sobre todas essas manifestações, o que nos mostra, o que realmente nos torna claro, é o avanço do reino de Deus através da proclamação do Evangelho a todos os povos, as missões aos gentios. O modo como aqueles discípulos veriam a Cristo se daria de duas formas. Futuramente todos nós estaremos diante dele, veremos a sua volta, receberemos o nosso julgamento, receberemos os galardões que nos cabem, mas desde já, irmãos, podemos ver a vinda, de certo modo, do Filho de Deus se aproximar de nós cada vez mais. Jesus Cristo, ele decretou o fim, ele voltará, mas ele também estabeleceu os meios para isso. Mateus fala, Mateus capítulo 24, verso 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto o evangelho de Cristo é pregado entre as nações, é espalhado entre os povos, o reino, a conclusão deste reino se aproxima. Cristo está cada vez mais perto, e por fim ele chegará diante de nós. Será que estas verdades quanto ao retorno de Cristo têm impactado a sua vida? De que forma elas deveriam, ou de que forma elas fazem esse diagnóstico quanto à influência que esta verdade tem feito em nossas vidas? Eu acredito que existem pelo menos duas perguntas que saem desse texto, que nos esclarecem isso. A primeira delas: você tem vivido à luz do retorno de Cristo? Para explicar o que eu quero dizer com isso, eu não quero amarrar ninguém com essa corda, irmãos. Quem precisava ser amarrado já foi. Mas eu vi essa ilustração recentemente nessa semana, e eu acho que isso explica muito bem o que eu quero dizer. Será que nós temos nos preparado de fato para este retorno? Este pequeno traço representa, essa pequena corda aqui, representa toda a nossa vida, toda a nossa existência, não apenas terrena, mas toda a nossa existência eterna. Então imagine que esta corda não tem fim, que ela dá várias voltas ao mundo e nunca acaba, trilhões e trilhões de anos, bilhões e bilhões de anos, e nunca tem fim. Já isto é todo o tempo que nós viveremos nesta terra. Isso é todo o tempo que você terá aqui. Quando nós vivemos à luz de tudo isto? Ou nós vivemos apenas à luz disso? As nossas preocupações de fato são como eu posso viver deste modo para promover a glória de Deus em tudo aquilo, e a minha satisfação em tudo aquilo? Ou será que nós nos perguntamos e nos preocupamos muito mais assim: eu vou fazer isso, para quando chegar aqui conseguir descanso. Eu vou trabalhar muito nesse período de tempo para que eu possa desfrutar de um longo período de sucesso profissional neste pontinho aqui. Será que é sábio nós vivermos dessa forma? Investirmos toda a nossa vida, toda a nossa expectativa nesta pequena parte de tempo, quando o que há para nós é tudo isso? Não é pouco? Eu entendo que Jim Elliot falou quando ele deu aquela famosa frase: o que ele buscava era isto. O que nós buscamos muitas vezes é isto. Nós nos preocupamos com o que carro teremos, nós nos preocupamos com o estilo de vida que adotaremos, nós nos preocupamos com tudo isto. Mas o nosso encontro com Cristo, logo mais quando Ele voltar, isto não nos vem à mente.
isso não move as nossas vidas. Eu penso que logo mais, quando Ele voltar, um dos grandes sentimentos que virá em nosso coração também será este: tristeza, de certo modo. Tristeza pelo tempo desperdiçado que usamos. Quando estivermos diante de Cristo, poderemos pensar: por que não vivi de outro modo? Por que não vivi daquele modo? Por que escolhi viver apenas nestes dias, neste tempo, com os meus olhos fixos nisto aqui? Eu desejo que vocês não desperdicem as suas vidas. Mas como respondemos a isso? Como respondemos a esta verdade do retorno de Cristo, do impacto que Ele deveria promover na forma como nós vivemos? Nos engajando com sua missão, irmãos. Nos engajando com o seu retorno, como fazemos através da missão que Ele nos deu. Quando eu olho para a nossa vida, eu lembro muito de Pedro Lucas. Sabe por quê? Ele joga nesse time aqui de futebol americano, né? Antes de começar o jogo, o que os jogadores fazem? Eles se reúnem, fazem aquele famosa rodinha lá, conversam, batem um na mão do outro. Se não for crente, chama um palavrão, faz um negócio do tipo. Mas imagina se todo jogo fosse assim. Se todo jogo eles chegam lá, fazem a rodinha, vamos ganhar, vamos competir, vamos dar o máximo, vamos suar, vamos dar o sangue por isso, vamos ganhar. E no final eles voltam para casa. Eles se reúnem de novo, domingo após domingo, a mesma coisa, vamos lutar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Voltam para casa de novo. Não é isto que nós fazemos muitas vezes. Nós escutamos o Evangelho, 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 e nada. Não é tolo isso? Não é loucura viver dessa forma? Ainda mais quando há isto tudo para ser desfrutado em Cristo. Que o retorno de Cristo possa impactar não apenas a nossa esperança do que viveremos lá, mas que esta mesma realidade possa mudar a nossa forma como nós vivemos aqui, irmãos. E aqui eu chamo vocês, sim, se engajem nesta cultura, sejam missionários como nós escutamos meses atrás na série de mensagens, de fato façam isso. Mas eu convoco também vocês a considerarem grandemente a realidade de saírem desta cidade e irem para outros lugares deste mundo, irmãos. Jesus Cristo, Ele deve sim ser proclamado em João Pessoa. Ele deve sim ser proclamado em nossos trabalhos, mas Ele não deve ser proclamado apenas aqui. Ele deve ser proclamado em todo o mundo, e para a glória de Deus, para que todos os povos o conheçam e venham até Ele. Considere, meu irmão, considere abandonar a si mesmo, ao trono do seu coração, abandonar-se em conforto, abandonar-se em família, abandonar o que quer que seja, com o propósito de quando chegar diante dEle, os seus olhos e o seu coração chorarem de alegria, por não ter desperdiçado, mas por ter vivido integralmente para a glória de Deus. Essa semana, e aqui eu já estou concluindo, eu peguei um ônibus, estava voltando da aula e sentei ao lado de um jovem e fui conversar com ele um pouco. E logo de cara eu perguntei: rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que não é uma pergunta comum, mas é importante de ser feita. Eu acho que poucas vezes na vida nós fazemos. Qual o propósito, cara, da tua vida? Ou em outras palavras, por que você está aqui? E aquele jovem disse: bem, eu achava que ele ia demorar um pouco para responder, uma pergunta difícil, mas não, ele foi muito rápido. E ele disse: bem, eu estou fazendo o meu mestrado na UFPB e eu pretendo concluir ele, fazer um doutorado logo em seguida. Eu pretendo ter um bom emprego, conquistar um lugar bom no mercado profissional. E depois disso vem a área familiar, não é verdade? Eu disse: é verdade, pode falar. Ele disse: ter uma boa esposa, ter filhos, ter uma família. Aí depois ele disse: não, detalhe. Aí ele foi falando, eu disse: rapaz, deixa eu te interromper, deixa eu ser o chato da história. Mas e depois? Aí ele falava: ter mulher, e depois ter filhos, mas e depois disso? Descansar um pouco, né? É bom. Eu disse: é verdade, mas e depois? Ele disse: rapaz, e depois eu não pensei muito nisso, mas eu sei que vem a morte. Eu disse: é verdade.
Eu expliquei o Evangelho para ele, mas quão triste foi ver que a perspectiva, ou os sonhos, ou o projeto de vida daquele jovem se limitava ao seu túmulo. Quão triste é, ou muito mais, é ver que por vezes, irmãos, a nossa vida parece muito com aqueles que nunca ouviram o Evangelho, que nunca conheceram a Cristo. Se eu perguntasse a você a mesma coisa, por que você vive? Será que você diria as mesmas coisas? Depois, e depois, e depois de morte? Quando eu escuto essa música que nós escutamos e quando eu paro e penso sobre isso, eu lembro também de o finalzinho de Nárnia. Eu vou dar um grande spoiler para vocês. Quando finalmente eles chegam no país de Aslan, e quando eles olham seus amigos, e eu passo a imaginar João Vitor chegando, Tiago, Natália, Anderson, Francisco, Ian, enfim, vocês chegando. Eles passam a chegarem no país e reveem os seus amigos e fazem festa com isso. E alegram seus corações e ver uns aos outros, hip chip, oh, você está aqui, Suzana, enfim. Mas tudo passa, tudo para. Os olhos deles param de olhar uns para os outros, quando eles passam a perceber que do alto das colinas, Aslan está chegando. Eu fico parando para pensar, meus irmãos, como será maravilhoso quando nós olharmos e estiver lá Cristo. Toda a nossa vida terá valido a pena. A mulher daquele missionário que falei logo no início, Jim Elliot, a mulher dele, Elizabeth Elliot, falou que o mundo nunca entendeu a última parte de sua frase. Não é tolo aquele que segura aquilo que não pode perder. Eu desejo que você entenda essa frase. Eu desejo que você assuma o custo do discipulado. Morra, e somente aí você poderá encontrar a verdadeira porção de vida para si mesmo, meu irmão. Que Deus nos dê graça de ter sonhos que vão além desta terra e de vivermos com a expectativa em ver o nosso grande leão de Judá chegando e nos buscando por fim. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Um dia o Senhor virá, Senhor. Um dia tudo isso terá fim, Senhor. Um dia nós não precisaremos mais pregar, Jesus. Um dia não existirão mais reuniões desse tipo, Pai. Nós estaremos somente contigo, Senhor. Não existirão, Pai, mais pregadores e ouvintes. Existirá apenas o Senhor, Pai. E nós estaremos diante de Ti, Jesus. Tu serás a única pessoa, Pai, a qual os nossos olhos olharão, Senhor, e desejarão cada vez mais, Senhor. Eu peço que o Senhor nos faça viver, Pai, o discipulado que o Senhor nos convoca a de fato viver, Senhor. Que o Senhor nos faça caminhar, Jesus, não com os olhos nesta terra, não com os nossos olhos neste mundo presente, Senhor, mas com os olhos presentes, Pai, mas com os olhos fitados e vidrados, Senhor, em tudo que o Senhor é para nós em Jesus Cristo. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Eles não conseguem viver o discipulado à altura daquilo que o Senhor nos convoca a viver, Senhor. Eu também não consigo, Pai. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu o Teu discipulado, Senhor. Tu fostes até o fim, Senhor. Tu foi até a cruz, Deus. E é somente porque o Senhor triunfou na cruz do Calvário, Jesus, que temos esperança, Senhor. Temos esperança de viver de modo diferente nesta vida, Senhor. Mas também, mais do que isso, temos esperança, Senhor, de um dia, Senhor, ter os nossos pecados de vez retirados de nós, Senhor. Não lutarmos mais, Pai, contra o amor que temos a este mundo, Senhor. O nosso amor será purificado, Senhor. O nosso coração olhará, Senhor, e desejará somente o Senhor, Jesus. Estaremos com o Senhor para todo sempre, Pai. Que esta verdade impacte, Senhor, os nossos corações e nos faça viver para a Tua glória, Senhor. Eu peço que o Senhor levante missionários nessa igreja, Pai. Senhor, há tantos povos, Jesus, que nunca Te ouviram, Senhor. Levante homens e mulheres, Jesus, que sabem que Cristo é tudo, Senhor, e que por isso, Senhor, já decidiram entregar a si mesmos, Pai, para Ele. Socorre os meus irmãos, Pai, e socorre o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.